Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou Gabriel Pinheiro e nós estamos aqui no Sempre um Papo, esse projeto de incentivo ao hábito da leitura criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Hoje a gente dá continuidade ao Festival Sempre um Papo, que é patrocinado pela CEMIG por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e conta com o apoio do Itaú. A nossa dinâmica hoje ela vai ser assim, a gente começa com a conversa aqui no palco e em seguida a gente vai abrir para perguntas. E é só levantar a mão para poder fazer uma pergunta. Eu só vou pedir para que vocês esperem que o microfone chegue até vocês, porque a gente está gravando o encontro hoje, então a gente quer captar o melhor áudio da pergunta que vocês forem fazer. E desde já eu peço autorização do uso de imagens, porque a gente está tanto gravando quanto fotografando a conversa com a Cidinha aqui hoje. A nossa conversa vai para o YouTube, logo pouco tempo depois. E eu convido vocês a seguirem o nosso canal no YouTube. Lá vocês vão encontrar mais de 1000 conversas com autores do Brasil e do mundo. E depois da nossa conversa aqui, a gente vai para o hall de entrada da biblioteca para a Cidinha poder fazer o autógrafo dos livros que vocês trouxeram. E eu queria, antes de tudo, pedir uma salva de palmas para a Cidinha da Silva, que honra poder recebê-la e poder conversar com o Cidinha aqui, que está lançando 2 livros. A gente vai falar sobre o Vamos Falar de Relações Raciais, Crônicas para Debater o Antirracismo, que saiu pela Autêntica. E vamos falar também sobre o Só Bato em Cachorro Grande, do Meu Tamanho ou Maior. 81 lições do método Sueli Carneiro, que saiu pela Rosa dos Tempos. Acho que melhor do que eu apresentá-la, eu queria dar a palavra para a Cidinha, poder falar um pouquinho, dar as boas-vindas também para vocês. Muito obrigado, Cidinha. Uma alegria. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou daqui, da cidade, sou de Belo Horizonte, e nascida e criada, né, Madu? Como a gente diz, e vim conversar sobre esses 2 livros, o Vamos Falar de Relações Raciais, que eu lancei o ano passado e que tive a alegria de esse ano vê-lo na lista dos semifinalistas do Jabuti Acadêmico, né? No eixo cultura e ciência, ciência e cultura, na categoria educação e ensino. Então, ele foi um dos 10 livros, né, semifinalistas, o que me surpreendeu e me deixou muito feliz. E o Só Bato em Cachorro Grande, do Meu Tamanho Maior, que a gente está lançando agora. Ele foi para a rua no final de junho desse ano. E, em termos da minha trajetória editorial, não posso deixar de registrar também que eu comecei a publicar pela Mas Edições, né, da nossa querida Maria Mazzarello, aqui da cidade, a editora negra mais antiga do Brasil, aí em ação desde 1980, né? E eu tenho a alegria de ter lançado pela Masa o meu primeiro livro, que completa 20 anos o ano que vem, o Cada Tridente em Seu Lugar. E lancei mais 3 livros com a Masa. Bom, Cidinha, eu vou começar a conversa falando sobre o seu livro mais recente, que é o Só Bato em Cachorro Grande, do Meu Tamanho ou Maior, que é muito interessante que nele você mergulha nesses quase 40 anos, né, de amizade, de trabalho, de luta ao lado da Sueli Carneiro, né, essa que é uma das maiores intelectuais, um dos maiores nomes do nosso pensamento, do pensamento brasileiro, e essa figura que é central, eu acho, assim, na luta contra o racismo e na defesa do feminismo negro. E uma coisa muito interessante no livro, para mim, é como que, enquanto você nos convida a mergulhar na história de Sueli, a gente também mergulha em você. A gente mergulha na sua história, porque é muito na relação entre vocês duas, né? E eu queria te perguntar, escrever sobre Sueli Carneiro foi escrever sobre Cidinha da Silva também?
Sim, de certa forma, sim, porque o que tem de mim no livro é o que eu me tornei a partir da convivência com ela, né? É um livro que discute de maneira que eu considero bastante aprofundada uma perspectiva de formação de lideranças políticas, né? Eu acho que essa foi a ideia ao sistematizar essas 81 lições. Então, sim, eu apareço à medida que eu sou fruto dessa formação. E foi essa formação que eu quis compartilhar com o mundo. Eu acho bonito que num momento no final do livro, depois das 81 lições apresentadas, você comenta: Sueli Carneiro, a pessoa mais importante da minha vida, aquela que me deu a segunda vida, a que vivo hoje. Eu queria muito te ouvir falar mais sobre essa amizade, sobre como que começa o seu trabalho e a sua relação com a Sueli, como que ela foi se desenvolvendo e indo também para outro, né, assim, começa com uma relação, né, tem a admiração, tem o trabalho, mas se torna uma grande amizade. Eu acho que isso é muito importante na relação de vocês duas. Sim, eu conheci Sueli em 1988, em São Paulo, no lançamento do Tribunal Winnie Mandela, que foi a atividade que colocou o Gueledés Instituto da Mulher Negra, a organização que ela fundou em abril de 88, que colocou essa organização no mundo, né? Então, eu conheci Gueledés desde o nascedouro e me juntei a elas em 1991, em setembro de 1991. Isso de dizer que, de considerar, mais do que dizer, né, de considerar que Sueli me deu a segunda vida, essa que eu vivo hoje, é porque nós, que somos das tradições de matriz africana, a gente costuma dizer que o processo iniciático, né, nas relações de matriz africana é a segunda vida, né? No meu caso, foi a terceira, porque a segunda quem me deu foi Sueli. E esse dar a vida tem a ver com a forma como ela, a partir do incentivo, do lastro, de enxergar quem eu era, de investir nos meus sonhos, né? De possibilitar que eu crescesse, de ter me dado uma tela grande e ferramentas para que eu pudesse xilogravar a minha história, né? À medida que ela fez isso, ela me deu uma vida com perspectivas que eu não tinha, né? Então, essa é a essência dessa afirmação. Aí você falou sobre ela, esse apoio, né, instigar seus sonhos, esse apoio aos seus sonhos. Eu acho que essa é uma coisa que fica muito, muito presente no livro, né? O trabalho dela no Gueledés foi sempre muito nesse sentido, né? A gente vê as várias pessoas que ela vai trazendo junto e que ela vai dando protagonismo, né? Acho que esse interesse em dar protagonismo para todas aquelas mulheres que, ao longo da história do Instituto, estão com ela, né? Estavam no início e seguem até hoje. Sim, são muitas gerações, né? Pessoas que aparecem mais, outras que aparecem menos. Por exemplo, os meninos e meninas do projeto Rappers, né? Que foi um projeto com bandas de rap na cidade de São Paulo no início dos anos 90. Tem vários deles que seguiram carreira, que se tornaram músicos, musicistas reconhecidos, mas tem outros que continuaram no ativismo político, são membros de conselhos tutelares, são professores, né, atuam em escolas, são pessoas que atuam na literatura chamada de marginal ou periférica, e todas elas passaram
por essa escola, não é, Sueli Carneiro, por esse método de formação que eu procurei sistematizar, né, a partir da minha experiência e das minhas memórias, né? Mas sim, muita gente, por exemplo, a Áurea Carolina, aqui de Belo Horizonte, que foi deputada federal, foi vereadora, foi deputada federal. Eu trabalhei muito na campanha da Áurea para a vereança, né, aqui na cidade. E eu tinha acabado de conhecer a Áurea e pensei, isso aí, você conhece a Sueli? E aí ela me contou que ela tinha sido mentorada pela Sueli num curso de Direitos Humanos que ela fez assim, logo depois que saiu da graduação, algo assim, né? Então, são muitas instâncias, né, nas quais a Sueli, instâncias públicas nas quais a Sueli atua há mais de 45 anos, né, entre 45 e 50 anos, e são várias gerações que passaram por essa influência benfazeja dela. Você comentou sobre o grupo Rappers, né? E é muito. Tem um momento no livro que você fala, acho que você responde um possível convite da Sueli participar de um evento, e você fala, não, mas ela não vai. Ela vai. Para ela seria muito mais interessante mandar um integrante do grupo que vai ter realmente. Vai poder conversar no evento que você está nos propondo do que a própria Sueli, né? Eu acho que isso é uma marca do... Na real, é mais do que isso, é que não está à altura dela. Ela ia mandar a gente. Mandava um menino ou uma menina do projeto Rappers, se tivesse algum nível maior de exigência, talvez ela me mandasse. Isso há 30 anos. E a pessoa queria agora que a Sueli fosse. E aí eu escrevo aí dizendo, ó, você chamar a Sueli para alguma coisa, você pensa assim, você chamaria um ministro de Estado, chamaria a presidenta de um país? Se você não chamar, não chame a Sueli também. Mas isso não é a Sueli quem diz, a Sueli não é dessas, sou eu. A Sueli não fala isso não, sou eu que falo. E como que foi o processo de idealização, de maturação e de escrita desse livro? Por quanto tempo que ele te acompanhou até o lançamento agora? Eu considero que eu comecei a escrever esse livro em 2014. Foi a primeira vez que eu falei no método Sueli Carneiro. Falei num livro, inclusive publicado aqui em Belo Horizonte pela Masa Edições, O Baú de Miudeza, Sol e Chuva. Falei numa das crônicas do livro. Em 2018, eu fui convidada para participar de um projeto literário e pensei em desenvolver o método. Apresentei a ideia para a pessoa que me convidou, ela gostou muito, e eu comecei a escrever. E, de uma vez, eu escrevi 25 lições. E aí eu disse para mim mesma, tem um livro aqui, eu posso fazer mais. E aí abri um caderno e comecei continuei, né, a escrever as coisas. E no início desse ano, de 2025, e eu vinha sempre procurando o tempo ideal para fazer, até que aconteceu a fatídica entrevista da Sueli no podcast do Mano Brown, o Mano a Mano. E eu fiquei muito chocada de inúmeras pessoas terem conhecido a Sueli a partir dali, a partir daquele momento. Ela que é uma pessoa que está envolvida em todos os processos, em todas as conquistas da população negra brasileira dos últimos 45 anos. Né? Então, aquilo realmente me chocou e me apressou. Não, você tem que fazer esse livro logo. Tem que colocar isso para jogo logo. E aí eu fiz esse tempo no início desse ano, né? Em janeiro,
e mais 10 dias de fevereiro, foram 39 dias que aí, de fato, eu escrevi o livro. Fui para o computador para escrever. Eu escrevi cerca de 100 lições, mas aí teve umas que eu não queria que entrasse, que não faziam tanto sentido para mim, e outras não estavam maduras o suficiente. Eu não fiquei satisfeita com o que eu escrevi como desenvolvimento, né? E essas 81 que estão no livro são as que me satisfizeram. Isso para dizer também por que são 81 lições. Eu queria chegar a 75, porque a Sueli fez 75 anos esse ano, 2025. E eu queria dar o livro como presente de aniversário para ela, né? Daí eu cheguei a 100, mas cortei 19. Algumas talvez fiquem para uma segunda edição e outras eu cortei mesmo. Eu ia te perguntar sobre a quantidade de lições, assim, se essa possibilidade de uma edição revista e ampliada no futuro, não só das que você deixou de fora, mas que é um processo contínuo, né? Sim, novas lições, sim, eu imagino que talvez é. desde da sua publicação, mais alguma lição já possa ter surgido. Já anotei, né? mais duas. Já anotei mais duas. E tenho que, à medida que o livro vai circulando também, né, as pessoas vão contando histórias, vão falando coisas da experiência delas, né? E à medida que eu tenho acesso a isso, é possível que eu traga algumas coisas também. Tem um outro ponto no livro que para mim se destaca muito também, é como que você não se prende a uma fala apenas elogiosa, Sueli, né? É muito importante, você destaca muito a importância dela, mas você narra situações de debate, situações de discordância, que eu acho que são importantes em qualquer relação, né? Uma relação de trabalho, especialmente relações de amizade. Eu queria te ouvir falar um pouquinho. Tem inclusive uma cena um comentário que você faz uma das lições, que é que a partir da publicação do livro vocês poderiam conversar sobre um assunto passado que você trouxe ali e que vocês poderiam realmente conversar sobre, entender o que aconteceu. Acho que é uma marca do seu texto sobre a Sueli. Essa não poderia ser diferente. É uma relação longeva, né? São 39 anos de relação, diferentes fases pelas quais a gente passou, né? Vários desentendimentos também, a minha saída de Gueledés, onde eu permaneci por 13 anos, né? E depois achei que era a hora de sair, períodos de distância também, períodos de silêncio, e na presença, momentos de desentendimento, porque a gente é muito diferente. Mas isso não é obstáculo para que a gente se relacione, se goste e se respeite de maneira profunda, né? Mas nós somos muito, muito diferentes. O título do livro, por exemplo, Só Bato em Cachorro Grande do Meu Tamanho Maior, nasceu de uma situação em que eu estava na casa da Sueli e ela estava me contando uma história de uma situação política qualquer, e eu queria que ela fosse para cima, que ela fosse brigar, né? E ela, muito tranquila, se levantou assim da sala para a cozinha para pegar uma cerveja ou qualquer outra coisa e me disse assim: Cidinha, eu só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior, né? E eu queria que ela fosse para a briga. E o que ela me disse: isso não é briga, isso não tem meu tamanho, essa briga, eu não vou brigar, é uma briga boba, eu não vou. Quer dizer, eu estava avaliando de uma forma e ela de outra, completamente diferente. Nas nossas disputas políticas, às vezes eu sou conselheira da Casa Sueli Carneiro, né? E às vezes eu
eu falo de determinadas coisas e quando ela concorda, ela diz assim: não, eu concordo com a Cidinha. E isso é raro, vocês sabem, né? Porque a gente discorda muito no debate político propriamente. Quase sempre ela me venceu, porque os argumentos dela são melhores, né? São mais consubstanciados, e tem também uma característica de visão política que a Sueli tem, que é única. Ela consegue ver os diversos aspectos de uma situação e imaginar cenários, né, para todos eles, a partir do desenvolvimento de todos eles, o que faz com que ela tenha uma visão muito ampliada e muito aprofundada das coisas, né? Então, às vezes, é um exercício quase de retórica defender a minha posição, e ela vai desconstruindo coisa por coisa, mostrando o que está errado, o que eu não tô prevendo naquela análise, né? Aspectos que estão escapando. E esse é um processo de formação contínuo, né? Conversar com ela é sempre esse exercício de formação, porque o pensamento dela é muito ágil e muito abrangente. E a gente está aqui falando do pensamento de Sueli, mas ela gosta mesmo de se entender e de se apresentar como ativista política, né? Essa coisa do pensamento é secundário para ela, é um pensamento que se faz ação todo o tempo, né? Isso que para ela é o mais importante. E é legal te ouvir falando agora alguma dessas histórias, porque o seu livro tem muito tom da conversa, né? Você tá realmente conversando com o leitor, você traz um tom de voz de uma conversa, de uma proximidade, de trazer a gente para próximos de você e da Sueli. Eu achei legal, assim, eu estou te ouvindo e tô lembrando do livro, estou lembrando de alguns dos pontos que você traz, algumas das lições. Eu acho, Gabriel, que isso deve ter a ver também com o fato de eu ser cronista, né? E ter essa prática, esse exercício da crônica muito demarcado no meu fazer literário, né? Dos meus 23 livros, 13 são de crônicas. Então, e tem algumas pessoas, outro dia eu dei um exemplar do livro para o Milton Atum. E ele, muito gentil, depois fez um comentário sobre a leitura, e ele começa assim: li suas crônicas. O Cachorro Grande, ele leu como crônica. Tem um dos meus leitores críticos, o Arthur Moura Campos. O Arthur também começou a ler o livro entendendo ele como um livro de crônicas, que não é o meu entendimento, mas acho que é também possível. Imagina, se o Milton Atum leu assim, quem sou eu para dizer que não é possível, né? Mas não é propriamente o meu entendimento. Eu acho que ele é um livro de memórias, mas essa entonação talvez esteja mesmo presente, porque é muito do meu ofício, né? Às vezes, até escrevendo contos, eu levo para os contos cacoetes da crônica, e eu preciso ficar muito atenta para cortar, porque eu estou escrevendo conto, eu não estou escrevendo crônica, né? Então, eu acho que essa entonação pode estar presente, deve estar presente por essa prática tão continuada, né, que eu tenho de escrita de crônica. E como que você chegou na escolha do título? Porque o Só Bata em Cachorro Grande, no meu tamanho ao maior, é uma das lições, né, que você apresenta para a gente. Em alguma medida, ela talvez seja uma síntese do pensamento,
do seu aprendizado, da sua caminhada com a Sueli? Eu acho que é uma síntese da Sueli. Foi uma coisa que ela usou para se definir, né? E que eu acho que cabe perfeitamente nela. O título seria outro, era um outro animal, que não um cachorro, era um jumento. O título era Carinho de Jumento é Coice, que é uma expressão que a Sueli usa muito, que ela aprendeu com um amigo muito querido dela, o poeta paraibano Arnaldo Xavier, que já nos deixou. E então eu tinha duas opções de títulos: o Carinho de Jumento é Coice e o Só Batem Cachorro Grande, do Meu Tamanho Maior. Quando eu apresentei para a editora de cara gostou do jumento, porque ele tem um apelo mais mercadológico, mais inusitado, né? E o inusitado é bom para o mercado, é bom para vender e tal. Eu imagino que tenha sido essa a leitura dela. Mas aí uma amiga muito querida, a Tatiana Nascimento, que foi leitora crítica do livro, a poeta, ensaísta, tradutora Tatiana Nascimento, ao longo de 2 anos tentou me demover do jumento, porque ela dizia que ratificava uma imagem que não nos interessa em relação às mulheres negras, né? Uma imagem de dureza, de não delicadeza, etc. E eu contra-argumentava, dizendo, não, mas isso cabe no léxico, né, de Sueli, é uma expressão que ela usa muito. E a Tatiana muito paciente, mas as pessoas não conhecem Sueli com essa profundidade que você conhece, que outras poucas pessoas conhecem e tal. E aí, quando eu estava para entregar o livro para a editora, eu mudei para O Cachorro Grande, por insistência da Tatiana. E a gente teve que fazer um aditamento de contrato, porque já estava tudo com o jumento. E aí a gente precisou mudar para o cachorro, trocar o bicho. No livro, você destaca muito a importância que a Sueli vê no contato e na conversa com a juventude. Né? Você fala que o sorriso mais genuíno de Sueli acontece quando uma pessoa jovem cintila. E para você, como que é esse diálogo e esse contato com as novas gerações? Você vê também um aprendizado em mão dupla, né? Tanto o de transmitir um conhecimento, mas o de também aprender com essa geração? Sim, e o principal aprendizado com Sueli foi o fato de que ela não desconsidera os sonhos das pessoas jovens, né? Ela fez isso, né, com os meus sonhos, ela considerou, ela levou a sério, né? E então esse foi o principal aprendizado, de não desdenhar dos sonhos das pessoas, por mais que eles não façam sentido para mim, eventualmente, mas são os sonhos, né, das pessoas. E a juventude tem muito a coisa de quebrar paredes, né, de trazer o novo. E isso é sempre interessante de ver, né, de conviver. Talvez as juventudes de hoje talvez pudessem ter um pouco mais de atenção ao que as pessoas mais velhas... Sueli, inclusive, criou um podcast chamado Escute as Mais Velhas, né? Ela e a Neca Setúbal, que são 2 septuagenárias, né? E criaram esse podcast porque perceberam que muito do que as mulheres mais velhas fizeram na política e em outros campos se perde, né? Se volatiza muito rápido, porque o novo sobrepõe e não bebe do que é mais antigo.
E o que é quase uma burrice, porque facilita a vida da gente, né? Se a gente aprende com quem veio antes, já errou, já refez o caminho, a gente economiza galos na testa, escorregões, né? Porque se você olha para os aprendizados das pessoas que vieram antes. Acho que essa é uma coisa que as juventudes podiam se beneficiar mais, né, na relação com as pessoas mais velhas. E acho que esse diálogo com a juventude é justamente o que você faz no segundo livro, né? Que a gente vai conversar hoje, que é o Vamos Falar de Relações Raciais. Como que esse livro surge? Como é que foi a idealização desse projeto até o seu lançamento? Esse livro ele nasceu de de duas inquietações. A primeira delas, a forma superficializada, né, pela qual as relações raciais têm sido discutidas nas redes sociais digitais, né? Isso é uma coisa que me incomodava, continua incomodando muito, e eu pensava que, a partir desse incômodo, que a gente precisa, né, de coisas que tenham mais densidade, né? E o segundo incômodo é uma briga, né, que a educação vive com os celulares, né, de oposição, livro, celular. Então, eu resolvi fazer esses textos que fossem mais aprofundados e com uma linguagem voltada para a moçada das escolas, a moçada das escolas, tanto os estudantes quanto professores, né? Então, a gente fez um livro que é composto por crônicas que tratam, né, da temática do racismo, das desigualdades raciais, que fazem uma leitura crítica da mídia em relação à representação desses temas. E, ao final de cada crônica, tem uma série de atividades, né, propostas, e essas atividades são desdobramentos dos textos que ampliam os sentidos deles, né? E muitas dessas atividades acontecem por meio de códigos QR, né, QR codes, que as pessoas clicam ali com o celular. Então, a ideia não é trazer o celular para a leitura do livro, e, a partir do celular, elas vão para exposições, para experiências audiovisuais, né? Para experiências sonoras, para outros textos. Documentários, podcasts também, né? Sim. É um livro multimídia, né? Sim, essa é a ideia. Ele vai abrindo várias abas na leitura, vão abrindo abas, abrindo pastas, onde você vai conseguindo mergulhar, né, nesses grandes temas que você traz a cada crônica. Sim, e aí a gente não disputa com o celular, né? A gente traz o celular como aliado, né? Convida o celular para participar da festa da leitura. Cidinha, são 22 livros, não é isso? Até hoje? 23. 23? 23. E são vários os gêneros que você trabalha, né? Crônica, igual você comentou, contos, literatura para infância, você também faz, a poesia. Como que é o seu processo de escrita? Como que esse trânsito entre gêneros, como é que há uma mudança de chave de um para o outro na sua preparação, no seu modo de lidar mesmo com o processo de escrita? Eu acho que tem diferenças na preparação do tempo, né? Na temporalidade de cada texto, que cada texto exige. Por exemplo, no meu cotidiano corrido, o que eu consigo escrever mais são as crônicas, porque para escrever os textos mais longos, os outros gêneros, eu preciso
de um tempo e de um foco maior do que eu preciso para as crônicas. Por isso eu escrevo tanta crônica também, porque é o que cabe no meu cotidiano. Uma outra dimensão é que o texto costuma dizer o que é que ele quer ser, né? Tem também as coisas que eu escrevi. Então, às vezes, quando eu estava preparando, eu só tenho um livro de contos que se chama Um Exu em Nova York. E a minha ideia, então, era de escrever contos. Mas eu escrevi ótimas crônicas também, que entraram no meu livro seguinte, o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, que foi o meu livro de crônicas seguintes. Porque depois que eu escrevi, eu vi, não, isso aqui não é um conto, isso aqui é uma crônica. Não é? E eu queria escrever conto, mas escrevi crônica, e eu sou desse tipo de autora que acha que esses limites são mais ou menos estabelecidos. Eu não sou daquelas pessoas que advogam, né, que os limites são muito borrados, que você não deve definir o que é um gênero e o que é outro e tal. Para a minha escrita, esses marcos funcionam, né, do que é um gênero, do que é outro. Para a minha escrita mesmo, que não quer dizer que será a interpretação das pessoas, que será a leitura de quem trabalha com teoria literária, né? Estou falando da minha perspectiva. A dramaturgia que eu escrevi até hoje foram textos por encomenda. Grupos de teatro me pediram, isso tudo aconteceu entre 2012 e 2014, foi o período que eu escrevi as 3 peças que eu tenho. Depois disso, outras pessoas, outros grupos me pediram, mas aí eu não fiz mais. Além de uma experiência curta com a Lira Ribas, né, daqui de BH também, com um grupo de pessoas que a gente fez um protótipo, né, do que depois se tornou um grande espetáculo sobre Marco Ribas, com outra dramaturgia que eu não participei, mas teve uma coisa que a gente fez que foi apresentada no Francisco Nunes, que foi muito bonita. Foi antes da pandemia isso, acho que foi em 2019. Foi antes da pandemia. Acho que foi 2019. 2018 final ou início de 2019. Então, tem esses 2 aspectos. Um, que o texto costuma pedir o que ele quer ser, né? E o outro, que é o tempo. E para outros gêneros que não a crônica, que é uma coisa que eu escrevo muito rápido, eu preciso de mais tempo, né? Essa talvez seja uma diferença no fazer, né? No fazer literário. E já aconteceu de algum tema, algum interesse que você tinha? Às vezes você tinha muito bem pensado, eu vou escrever uma crônica, ou eu acho que isso aqui pode dar um bom conto, mas durante o processo ele se revela de outra forma, assim, e sai com outro resultado, diferente daquilo que você esperava? Sim, sim, sim. Isso aconteceu muito quando eu estava escrevendo o Exu em Nova York, os contos, né, do Exu. Eu fiz várias crônicas que eu considero muito boas e que entraram num livro seguinte. Você falou que a crônica é o seu gênero principal, né, aquele com o qual você trabalha mais. E a crônica é muito interessante, essa proximidade que ela faz do jornalismo com a literatura, né? E especialmente nas suas crônicas, tem por muitas vezes um olhar poético, tem uma ironia que é por vezes deliciosa de ler, assim. E tem uma crônica do livro que para mim é uma das grandes crônicas do livro que você traz, que é naquela que você fala sobre o refugiado congolês, o Moise Kabagambi.
E eu vou te citar aqui que ele, né, esse jovem refugiado que foi brutalmente assassinado aqui no Brasil. E eu vou te citar que você fala, este texto termina aqui, pois a cada vez que repito a narrativa dessa morte, a voz me falta. Só me resta dirigir ao coração de vocês a pergunta título dessa crônica. Quanto vale a vida de um homem negro? E como lidar na escrita com esses momentos em que a voz falta? Eu fiz, antes desse livro, eu fiz um livro em 2016, que foi um livro muito difícil de fazer, que se chama #Parem de Nos Matar. É um livro que trata do genocídio da população negra no Brasil. São crônicas que eu escrevi de 2012 a 2016, né, e que tratam das diversas formas que o racismo tem de matar. Eu não me dei conta. O único livro de poemas que eu tenho, que se chama Canções de Amor e Dengo, eu fiz ao mesmo tempo que eu fiz esse livro, o Parem de Nos Matar. E talvez o livro de poemas, depois eu entendi que ele provavelmente foi uma forma de sobreviver ao Parem de Nos Matar, que foi muito duro, né? De organizar, de fazer, né? De me deter naqueles textos. E essa vertente do meu trabalho dialoga muito com uma das lições do Cachorro Grande, que é a de fazer o que precisa ser feito, né? Independentemente do meu prazer, da minha alegria, que não existe em escrever esse tipo de texto, ele precisa ser escrito, né? Precisa ser escrito sob pena de que, se a gente não fizer isso, as coisas caem no esquecimento, e são coisas que não podem ser esquecidas, né? A gente escreve para que elas sejam lembradas e para que, ao lembrar, a gente não repita, a gente não permita que sejam repetidas, né? Então, eu opero nessa chave daquilo que, nessa vertente do meu trabalho, eu opero nessa chave, na chave daquilo que precisa ser feito. Bom, pessoal, gostaria de perguntar se alguém teria uma pergunta, gostaria de participar da conversa aqui com a gente, é só levantar a mão. Boa noite. Cidinha, eu queria fazer uma pergunta específica. Eu estou cursando mestrado agora, né? Estou analisando a representação de personagens negros em livros para crianças em 20 anos da Lei 10.639. A Sueli, ela aparece na minha dissertação dentro desse referencial teórico, o dispositivo de racialidade, né? Tem me ajudado a pensar bastante nessa dinâmica. E, especificamente, quando eu vou levantar a questão das autorias negras, a inserção no mercado editorial de autores negros, e, dentro desse circuito de consagração, eu uso um texto seu para o Gueledés, que fala sobre o Jabuti 2019, que, né, é a mídia negra comemorando que tem uma manchete específica, né, o Jabuti nunca foi tão preto, né? Sendo que você nos leva a pensar de como tem um trecho até contundente, né, que é como se fosse um cala-boca do mainstream, né, e é o que eu sinto, assim, focar em representação. No caso do Jabuti, era um grande ator apresentando, a Conceição Evaristo como homenageada, mas somente um vencedor, né? E aí você levanta essa questão dos anos anteriores, quase sempre um único autor negro sendo premiado, e para a gente pensar nisso, tanto em relação a por que a gente não chega, quem que define esses critérios de consagração. Eu queria saber de você se você considera que de 2019 para 2025 alguma coisa mudou, se a gente evoluiu de alguma forma nesse sentido. Sim, obrigada pela pergunta. Eu acho que mudou. E o que mudou é principalmente a constituição dos júris. Porque é a constituição plural dos júris
que faz com que grupos diversos estejam presentes nas premiações, né? Se você... a gente teve lá em 2016, acho que foi 2016, no Oscar de 2016, que não teve ninguém negro, né, premiado e tal, nenhuma categoria. Nos anos seguintes aconteceu o quê? A mudança do júri. É isso o que garante, né? De 2020 para cá, a gente tem tido mais pessoas negras, né, premiadas no Jabuti, especificamente, e você tem também no júri, na composição do júri. Isso define, né? O ano passado, 2 mulheres negras ganharam o Prêmio São Paulo, o que é absolutamente inédito, né? O prêmio de romance consolidado, de autora já consolidada, ganhou a Luciane Aparecida, né, com Mata Doce, e no romance de estreia ganhou a Eliane Marques com Louças de Família. Mas nós tivemos 3 mulheres negras no júri e uma na curadoria. Então, isso define, porque são leituras. Não é que elas definam, agora as mulheres negras vão ganhar. Não, são feitas leituras e defesas dos livros que outros jurados provavelmente não farão. E, às vezes, a gente convence as pessoas quando a gente lê e mostra o que um livro tem de riqueza que o outro colega não está vendo porque tem um olhar, ou porque tem um olhar viciado, ou porque não consegue ver, né, com a profundidade que a gente que está fazendo a defesa dos textos vê, né? E um compromisso também de, em situações de desempate, escolher pessoas que vêm de grupos que não são os grupos que têm historicamente a facilidade para produzir, a facilidade que eu digo não é no fazer propriamente, é nas condições materiais que nos permitem fazer, que permitem que a fruição aconteça ou não, né? Então, a diversificação da composição dos júris é fundamental. É isso que vai fazer com que trabalhos diferentes daqueles que, historicamente, conseguem chegar aos primeiros lugares, é isso que vai fazer com que outros sujeitos cheguem. Mais alguma? Madu. Boa noite, Cidinha. Bom te ver de novo. Boa noite, todo mundo. Dentro dessa mesma questão da diversidade nos júris, pensar, mas é um bate-papo mesmo do que formular uma questão, pensar nisso, Cidinha, pensar também no tempo que o Festival Sempre um Papo tem, no esvaziamento do auditório para ouvir Cidinha da Silva, e pensar nessa dificuldade que nós, negras e negros, com os movimentos articulados, com a produção literária, com a produção cultural, ainda não nos damos conta do pertencimento, sabe? De estarmos aqui e de poder falar, e de poder dividir e chamar os outros. Então, Cidinha, é sobre isso que eu queria, até dentro, que eu ainda não li o livro, não, eu acabei de comprar, mas eu fui abrindo aqui, e a partir da sua fala, pensando naquela parte que fala da barriga da besta, que você até fez um comentário aí, não é? Que ainda nós estamos vivendo essa questão dos jovens não ouvirem os mais velhos e, por isso, não nos ajudarem a vencer esse sistema
tão bem engendrado que é o racismo, porque aí a gente está assistindo pardismo, está assistindo um monte de processo que não nos ajudam a avançar, e haja Cidinha, e haja Madu, e haja literatura infantil preocupada com a representatividade da criança negra, para que a gente avance de fato. Evoluímos, sim, mas como um pouquinho de areia num deserto, né? Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. E já estou doida para ler aqui, porque, né? É preciso. Obrigada, Madu. E eu vou aqui, gente, vou responder com 2 das lições do livro. Tá, Gabriel? Vou ler. A lição 35, que é o seguinte: para nós, as coisas demoram mais, o caminho é mais lento. O pronome nós, aqui nesta lição, refere-se às jogadoras do jogo duro, a gente insurgente de qualquer idade ou geração que não se utiliza de rapapés, beijamão e salamaleques. De Lima Barreto a Carolina de Jesus, de Sueli Carneiro a Mano Brown. Quem age dessa forma terá no horizonte um caminho mais longo a percorrer. No campo das artes, por exemplo, penso de maneira recorrente nas artistas negras sem lastro econômico que lhes garanta o tempo da fruição, acarretando lentidão na caminhada. Em conversas recentes, Sueli me advertiu a respeito da fala inócua sobre a necessidade de a esquerda mudar os métodos de comunicação para abraçar os grandes públicos da direita. Abre aspas. A esquerda não vai atingir esse público, tanto porque ele não quer ouvi-la, quanto porque os métodos que a direita usa para gritar nunca serão os da esquerda, e se forem, ela deixará de ser esquerda. Comunicar-se melhor, de maneira ágil, é fundamental para impulsionar a comunicação, mas a esquerda não atingirá o público da direita. Fecha aspas. Outra reflexão decorrente dessa lição é a facilitação de mobilidade experimentada pelas gerações recentes como consequência natural do trabalho feito pelas gerações anteriores, as que forçaram as portas e amassaram o barro. Por exemplo, nos anos 1990 e 2000, era rara a figura de articulistas negros nos grandes jornais brasileiros e de jornalistas negros nas televisões. O cenário tem mudado, os números têm aumentado desde 2010, e algumas situações estão medianamente consolidadas, ou seja, troca-se uma pessoa negra por outra. Alternam-se sujeitos negros naquele cercadinho, ou mantém-se um percentual de negros, como ocorre no jornalismo da Folha de São Paulo e da Rede Globo. Nesses espaços, resultantes da ação política histórica, é patente a tendência de que pessoas mais velhas sejam substituídas por profissionais mais jovens, que dentro de algum tempo também serão descartáveis. É a roleta russa geracional. E a lição 36, que é curtinha. Reconhecimento é um negócio que demora muito para a gente. Todas as vezes que cheguei chorosa ou furiosa à casa de Sueli, me queixando sobre falta de reconhecimento do meu trabalho, Sueli me respondia com a mesmíssima frase, sem alterar a respiração. Abre aspas. Reconhecimento é um negócio que demora muito para a gente, se é que um dia chega. Fecha aspas. E me deixava com a batata quente nas mãos. Faço o mesmo com vocês agora. Obrigada. Bom, Cidinha, queria fazer mais uma pergunta para você. Veio à tona, mais recente, um debate sobre o que pode ou não ser chamado de literatura aqui no Brasil. E é curioso perceber que essa discussão ela surge
justamente quando literaturas de autoria negra, literaturas de autoria feminina, literaturas de autoria LGBTQIAPN+, elas passam a ganhar mais interesse do mercado, né, o interesse de editoras, passam a estar mais presentes em premiações literárias, vitoriosas em premiações literárias no país, e do interesse do público também, né? Então, eu queria te perguntar como que você enxerga esse movimento e o que ele diz sobre o campo literário que nós temos hoje no Brasil? É um campo tensionado, né? É um campo em disputa. De novo, os júris, né? Ou os grupos, a composição dos grupos que escolhem aquela lista que a Folha de São Paulo compôs, né, de obras mais importantes do século XXI, né, de livros de literatura e tal. Aquele retrato que foi feito ali, que foi apresentado às pessoas, ele só foi possível porque havia um júri de composição diversa, né? E aí você tem livros você tem vários autores, autoras negros nos primeiros lugares, né? A consagração de mais uma consagração de Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, né? Se você tivesse uma outra composição, os livros selecionados seriam diferentes e provavelmente haveria uma inversão ali daqueles livros selecionados. Muitos livros que estão atrás, que tiveram poucos votos, com uma outra constituição de banca de seleção, provavelmente eles estariam na frente, porque são outros círculos de escolha, são outros interesses que se juntam e se protegem, não é? E hoje não é de bom tom mais que sejam feitos eventos literários em que haja apenas escritoras e escritores brancos. Então, de alguma forma, a gente precisa, nós, né, que não somos os autores e autoras convencionalmente considerados os bons escritores, escritoras, os melhores, etc., não pega bem que a gente não esteja presente, né? Então, a gente está... Essa é uma outra lição do livro, que é não alimentar ilusões, né? Não dá para a gente achar que porque a gente está em determinados espaços é porque as coisas, de fato, mudaram. Mudaram as peças no tabuleiro. O jogo de interesses está posto de uma outra forma e hoje é interessante, é uma exigência. Não pega bem, né, você ter só premiados brancos. Os outros grupos precisam entrar também. E tem as pessoas que as pessoas e os grupos que vêm de uma tradição de poder que não lida com a disputa, né? O poder está estabelecido e não lida com a disputa com os sujeitos que estão conseguindo espaços, e essas pessoas afirmam coisas que são antigas, muitas vezes ultrapassadas, e que as garante, que sempre as garantiu nesses lugares de poder. Hoje essas coisas não fazem mais tanto eco, ou não passam sem debate,
né? As pessoas não dizem, as outras aquecem e pronto. Existe o debate, essa é a novidade, né? Existe o debate, existe a disputa, essa é a novidade. E é isso, a gente está num campo de disputa no qual a gente procura, nós, autoras e autores negros, procuramos discutir o nosso trabalho, nem sempre ou muitas vezes isso não é possível. A gente é perguntado sobre tudo que diz respeito à temática racial, né, e a esse exercício de representatividade, essa coisa, quando o que se deveria debater, de fato, é a literatura, se a gente está falando de literatura, é a literatura que esses sujeitos produzem. Não é? Eu me canso de ser entrevistada por pessoas que não leem o meu trabalho. Elas têm perguntas clichê que elas fazem para autoras negras, repetem para todas, e é isso. Né? E é bastante livro para ler, né? São 23, ela pode escolher, né? Ali, pode escolher o gênero, pode escolher se não gostar títulos, muito de né? crônica, pode ler contos, pode ler teatro, né? São muitas... que é uma atitude de respeito, né? Com aquela pessoa que está sendo entrevistada para falar sobre o seu trabalho. Mas muita gente não lê, não conhece nada e tem perguntas clichê. E esse campo está em disputa, ele está efervescente, as pessoas estão chegando, e estão chegando em grande número. Né? Hoje a gente pode falar de escritoras negras que são romancistas, e a gente tem um espectro muito variado, não é? Que vai da Luciana Aparecida, que a gente já falou aqui, da Eliane Marques, a Ana Maria Gonçalves, a Conceição Evaristo, que são autoras que peguei duas mais jovens, né, e duas que já têm mais tempo, que estão na estrada. Elas não têm rigorosamente nada a ver uma com a outra. São literaturas completamente distintas. E isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. Se a gente pega outras autoras, como Tayasmin Onmat, que é do Rio Grande do Sul, como Eliane Marques, não tem nada a ver com a Eliane Marques. Uma faz uma coisa, outra faz outra, muito diferente. A gente pega a Tatiana Nascimento, que lançou o primeiro romance agora, que é uma escritora de Brasília. Andressa Marques, que também é uma escritora de Brasília, que lançou o primeiro romance agora. Elas não têm nada a ver uma com a outra. A literatura delas é completamente diferente. Isso é riquíssimo. Aí a gente tem contistas, tem cronistas, tem poetas. Né? Então, hoje é possível falar sobre isso, sobre essas autorias de mulheres negras na literatura brasileira. E a gente precisa cada vez mais desse exercício, né, de uma leitura que garanta a nossa alteridade, não é? A nossa produção de livros para as infâncias, né? A Madu Costa, que está aqui conosco, que tem uma produção vasta. A Sônia Rosa, que também tem uma produção vasta. Talvez essas duas, Madu Costa, Sônia Rosa, junto com Heloísa Pires Lima, né, talvez sejam as nossas 3 autoras de produção, de maior produção. É gente que tem 30 livros, 40 livros, 60 livros. É muita coisa. Né? Tem outras escritoras que produziram um número menor de livros, como eu, como a Inaldete Pinheiro, de Pernambuco, né? Que é de uma geração
mais velha também, uma autora aí em atividade, que está caminhando para os 80 anos. E são muitas linguagens, muitas vozes diferentes, e a gente precisa conhecer e discutir isso tudo, né? Ler esses trabalhos e discuti-los, escapando do caminho preguiçoso de ter um conjunto de questões clichê que são feitas para as autoras negras. Bom, Cidinha, eu queria te agradecer muito por essa noite. Para mim foi um prazer enorme poder... Eu senti que eu senti uma conversa na leitura do seu livro, um tom de conversa, e poder fazer essa conversa acontecer aqui hoje foi maravilhoso. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Uma alegria. Obrigada por vocês terem vindo, por terem deixado o capítulo de hoje de Vale Tudo, que a gente está assistindo, para virem aqui. Obrigada. Eu queria pedir, antes de tudo, uma salva de palmas para Cidinha da Silva. E eu queria falar para todo mundo que está aqui, para vocês não deixarem de acompanhar a nossa programação no site sempreumpapo.com.br e também no nosso Instagram, @sempreumpapo. E os próximos encontros do Festival Sempre um Papo vão ser com o Eduardo Gianetti no dia 23 de setembro e com a Bianca Santana no dia 7 de outubro. Os dois aqui também na biblioteca. E eu queria também agradecer muito ao Hermes, que fez um trabalho lindo, como sempre, com a gente aqui hoje. E muito obrigado por todo mundo que esteve aqui para conversar sobre literatura, para ouvir sobre literatura, porque eu acho que a literatura ela se completa muito na conversa, né? Assim, a literatura ela é um espaço muitas vezes do íntimo, que a gente com o livro apenas, mas na conversa ela cresce, né? Ela se amplia de uma maneira como nenhuma outra. Muito obrigado, Cidinha.